Muito boa tarde, está começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil. Você já sabe o nosso número? Não ainda? Então anota, por favor, fique à vontade, a casa é sua. 419-8793-6281 é o número para a gente bater aquele papo. Combinado? Você sabia que hoje é Dia Internacional da Diversão no Trabalho? Essa é uma data que chama a atenção de todo mundo porque tudo que a gente quer é trabalhar num ambiente leve, com bom humor, né? Com bem-estar, sem deixar de lado, claro, a produtividade. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Se você quer dividir comigo a tua opinião, se você trabalha numa empresa. Olha, eu trabalho numa empresa aqui que eu só me divirto. É uma diversão só, o dia inteiro. Claro, tem que ter entrega, mas também tem que ter a diversão. Manda pra gente. Ou, se você vive o contrário, de repente a empresa onde você trabalha não tem diversão alguma, manda pra gente, conta aí um pouquinho da tua experiência no teu trabalho, combinado? Vamos falar também sobre a doença de Parkinson e um dado vem chamando atenção. Você sabia que os casos nessa doença podem dobrar até 2060, ultrapassando 25 milhões de pessoas no mundo todo? Então fica aqui comigo que o programa está só começando e a gente vai falar sobre diversos assuntos, claro que incluem a tua saúde e o teu bem-estar. E aí, agora, chega aqui. Você sabe que nós temos o nosso compromisso de amor. E o nosso foco é sempre ajudar quem mais precisa. E o compromisso de amor, gente, fez uma arrecadação assim histórica. Foram 62 toneladas de alimentos em pouco mais de 4 horas de transmissão. E hoje você confere a entrega que foi feita na região de Piraquara, exatamente a cidade onde está a nossa tão querida Terra Prometida. Vamos ver? O desembarque de 2 toneladas de alimentos na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, é o primeiro grande fruto do especial Compromisso de Amor 2026, aqui no estado do Paraná. O evento para todo o Brasil de solidariedade e fé, com 4 horas de duração, alcançou a marca de 62 toneladas arrecadadas. 62 mil quilos de alimento, 62 toneladas de alimento. Obrigado a todos. A operação, coordenada pelo setor de projetos sociais da obra Evangelizar, é uma engenharia de solidariedade que não para. Enquanto Curitiba, região metropolitana, está recebendo seus primeiros alimentos, Minas Gerais já recebeu sua primeira doação. Ao todo, 21 instituições em 8 estados serão beneficiadas nos próximos dias. Foram dias muito intensos, né, até essa primeira entrega aqui em Piraquara e, claro, é a primeira de muitas que estão por vir aí em vários estados do país. A gente fica muito feliz em fazer parte dessa rede solidária, em fazer a ponte, a mediação, em quem quer ajudar, em quem precisa também receber esses alimentos. O diferencial de quem recebe esses alimentos provenientes do especial Compromisso de Amor é saber que aquela ajuda veio de uma mobilização nacional. Do sul ao nordeste, a generosidade dos fiéis se materializou em fardos que agora ocupam as prateleiras de quem mais precisa. Eu só quero agradecer, né, a quem doou, da onde veio, né? Eu agradeço muito de coração, que Deus abençoe todo esse povo que estão ajudando a gente. Então, quando parece essa bênção, a gente se emociona de parecer um ser humano. Vocês estão jovens fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo. E o padre Reginaldo também, por esse carinho que ele está tendo com as pessoas. Quem tem fome tem pressa, não adianta esperar soluções mais estruturais. Se nesse momento a pessoa tem uma carência que tem que necessitar de uma resposta a essa urgência. A gente fica muito grato e agradecemos a esta campanha e a toda a obra Evangelizar Preciso. Se senti muito honrado desde a abordagem inicial que seríamos uma das paróquias escolhidas e sabendo aí, né, a gente se aproximando de Semana Santa, né, desse período quaresmal, quão importante é apoiar quem realmente precisa. Então essa ação com certeza vai ajudar inúmeras famílias aí de toda a nossa paróquia. A mobilização de 2026 prova que mesmo em tempos difíceis, a solidariedade do brasileiro é uma fonte que não seca. O compromisso de amor está cumprindo a promessa, transformando a audiência de uma live em esperança concreta no prato de milhares de brasileiros. E você
faz parte de toda essa história. Você faz parte de todo o trabalho que a gente faz todos os dias aqui. E a gente agradece de coração, somos muito gratos por toda a ajuda que você sempre nos dá. Isso pra gente realmente não tem preço. Muitíssimo obrigada sempre. Agora vamos falar de diversão. Trabalhar é bom, mas trabalhar num lugar leve, divertido, gostoso é melhor ainda, certo? Mas como é que tá a tua realidade? Eu quero que você me conte, me mande aqui no 419-8793-6281 a tua experiência, o que você tem vivido. Para você o trabalho é mais uma obrigação ou você sente que ele é mais leve, que é gostoso levantar da cama todo dia para ir até o teu trabalho? Quero que você divida isso comigo. Combinado? Eu vou te apresentar a psicóloga Camila Banac, que está aqui comigo, para a gente bater esse papo. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Agradeço pelo convite. A gente que agradece você ter aceito. E olha, a gente foi para as ruas, Camila, e fomos descobrir, né, o que é a felicidade no trabalho mesmo. Será que é uma realidade ou é só uma ilusão para muita gente? O pessoal respondeu, vamos ver? Me conta, felicidade no trabalho existe ou é ilusão? Existe. Existe quando você realmente vive o negócio, né? Abraça a causa e procura faturamento, né? Crescer na empresa e entender o que a empresa busca e fazer uma parceria, né? Acredito que existe. Existe sim. Quando você trabalha com amor, tem Deus no coração, tudo que você faz é feliz. Olha, eu acredito que exista sim, desde que você consiga ali, no caso, conciliar, né? Tudo e você almejar. Desde que a empresa ali te dê todas as possibilidades de você subir de cargo, você acaba sim sendo feliz, sim, porém tudo tem um ciclo, né? Do início e fim de ciclo. Eu acho que quem consegue fazer aquilo que gosta e tem realização profissional consegue encontrar felicidade. E o teu trabalho te faz feliz? Me faz. Por quê? Me faz porque desde a aceitação da proposta eu entendi o que a empresa busca, né? Tá bem relacionado ao que eu busco também e a gente pretende avançar juntos. Sim, me faz feliz. Por quê? Porque eu sou uma pessoa autônoma, faço aquilo que eu gosto, faço o meu horário, faço a minha renda, então isso me faz feliz. Na minha área de advocacia, é você conseguir trazer justiça e fazer a alegria do teu cliente. Então a felicidade está ali no que você almeja dentro da empresa, então seria no caso? Sem dúvida, sem dúvida. A empresa proporcionando isso para o funcionário buscando, sabendo onde ele está também, né? Proporcionando isso para a empresa, pode ser ali uma união estável para os dois. Adorei esse termo, união estável, tanto para o empregado quanto para o empregador. Quando todo mundo entra num consenso, como eles mesmos disseram, né, as coisas ficam muito melhores. Mas e daí, Camila, como é que funciona isso, né? O bem-estar do funcionário está acima do lucro da empresa ou isso tem que estar igualado? Algo que eu gosto sempre de comentar, quando eu trabalho tanto com empresários quanto com profissionais, é essa questão de unir o propósito da empresa com o propósito do colaborador. Essa junção, né, essa união estável, com certeza tem tudo para dar certo. Porque quando a gente fala, né, de o dia da diversão no trabalho, pode ser que às vezes as pessoas associem isso àquela festa de fim de ano, ou essas questões mais de diversão mesmo, né? Só que a diversão é diária. Então você transformar o teu trabalho diário em algo que tem um sentido para você, um sentido de vida, de servir o próximo, aí com certeza fica mais divertido. Olha, o André de Chapecó, Santa Catarina, mandou pra gente. Eu já trabalhei em um lugar super divertido, mas às vezes passava do limite e virava uma bagunça. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Então, esse ponto da comunicação dentro da empresa é essencial, tanto dos colaboradores quanto da gestão, né? Então, se tem esse caminho de conversa entre ambos, fica muito mais fácil de até ter esse tipo de feedback, porque pode ser até que às vezes é uma equipe que às vezes fica mais no operacional, que os gestores não têm tanto aquele contato mais próximo, que eles não têm noção dessa bagunça. E quando tem essa comunicação entre ambos, fica mais fácil até de ajustar esse tipo de situação. Quando você não é cobrado, por exemplo, na tua vida pessoal e é cobrado na tua vida profissional, é difícil para a pessoa entender isso, essa outra realidade? Porque acontece muito, a gente vive e trabalha com gerações muito diferentes das nossas, por exemplo. Pode ser que em casa uma geração muito jovem esteja me assistindo agora que trabalha com uma geração mais antiga, ou vice-versa.
né? E aí não tem essa conversa direta. Como é que funciona isso? Não tenho cobrança na minha vida pessoal e agora eu vou ter na profissional? Realmente é um desafio tanto para os pais, né, que estão hoje criando crianças ou adolescentes, chegar nesse lugar onde, peraí, onde que eu vou cobrar, que eu não vou ser aquele pai, aquela mãe chata, e onde eu vou poder ensinar, instruir para o mundo. E essa dor de, essa geração que não tem responsabilidade é algo que eu escuto bastante em consultório, porque realmente, em casa você tem a estrutura para você trilhar o resto do seu caminho. Só que, obviamente, para você conseguir prosperar, para você conseguir ser feliz e realizado no seu trabalho, precisa ter essas regras, ter essa ordem e o desenvolvimento dessa resiliência, que é essencial. Mas na vida adulta também tem como você desenvolver, né? Não é porque talvez você não teve uma estrutura em casa que aquilo vai ficar um destino difícil. Não, pode se tornar algo para você desenvolver na tua vida adulta, com certeza. O mundo ensina, a vida ensina, né? Vamos lá, Marcelo de Ilhéus, na Bahia, bem-vindo, querido. Eu trabalho com atendimento ao público e preciso estar sempre de bom humor, mesmo quando o ambiente interno não ajuda. Como que a gente lida com isso? Olha, eu vou te dar um conselho, viu, Marcelo? Quem trabalha com comunicação também tem que deixar o problema lá, para trás da porta. Aliás, para trás da porta de entrada da empresa. É lá que a gente deixa os nossos problemas pessoais, porque a gente precisa passar informação para vocês e a gente precisa estar bem para passar essas informações todos os dias. O psicológico precisa trabalhar isso, né? Sim, com certeza. Por isso que o autoconhecimento, para você entender o que te realiza no teu trabalho, ajuda você a melhorar essa divisão. Porque assim, vou dividir, meu Deus, vai acontecer uma coisa muito terrível, como que eu vou deixar do lado de fora? Aí você se lembra do para quê. Para que eu trabalho? Né? Tanto para os seus objetivos pessoais quanto os objetivos da empresa. Esse tipo de sentido é que vai ajudar a pessoa a dividir. Né? Até nos dias ruins, fala assim, não, mas espera aí, os meus clientes precisam de mim, eu preciso passar as informações para o público. Então, esse tipo de centramento, de autoconhecimento do que você faz, como que teu trabalho impacta, é o que vai fazer toda a diferença para você gerir melhor as suas emoções. Como que é a frase que eu tenho que repetir? Para que eu trabalho? Para que eu trabalho, né? Para que a gente trabalha? É para servir, né? É uma coisa mais linda que tem, né? A gente poder servir uns aos outros. Todo o trabalho tem uma forma de servir. Então, quando a gente consegue refletir nisso, fala assim, ok, eu tenho as minhas questões, mas todos nós temos. E quando todos nós temos as questões, a gente consegue olhar para a dor do outro, olhar para o propósito e falar, peraí, meu trabalho tem outras pessoas para serem ajudadas através dele. E o que você diria, para a gente amarrar nossa conversa, sobre aquele trabalho que não é nada divertido? Que muitas vezes tem aquele que se diverte, aquele que acha fantástico o que faz, mas tem aquele que literalmente está sobrevivendo todos os dias para chegar até esse trabalho, para terminar o expediente. É bem complicado, né? Até ano passado saiu um dado de pesquisa que mais de 500 mil de pessoas foram afastadas justamente por conta de transtorno mental, né? E foi um dado do Ministério da Previdência. E isso acontece, né? O famoso burnout, que agora está em alta, né, esse termo, que é o esgotamento emocional. Então, quando você percebe que você está trabalhando num lugar difícil, que te exige muito, é importante você ter um plano de carreira para você conseguir buscar algo que realmente seja compatível com o que você deseja, ou até mesmo você conversar com as pessoas do teu trabalho, né? Isso serve tanto para as pessoas que estão trabalhando quanto para os gestores. Sempre dá espaço para ouvir, né? Que o ambiente de trabalho leve e divertido também passa por esse diálogo, que se não tiver esse diálogo, fica cada um por si, meu gestor que tem que melhorar, não, meus funcionários que tem que melhorar, e a empresa que paga a conta alta. Eu quero te agradecer pela tua vinda, foi muito bom te receber, eu acho que a gente conseguiu explanar. Eu podia ficar contigo até às 7 da noite aqui tranquilamente, viu? Esse papo tá muito bom, quero te convidar a voltar mais vezes. Com certeza, será um grande prazer, obrigada. Muito obrigada e foi um prazer, viu? Vamos pro nosso recadinho do Vitai Gold, que tem mais para vocês. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitai Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente
atuante na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como Mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Intervalo é rapidinho, eu volto já e vamos falar sobre os sinais e os cuidados que o nosso corpo precisa quando se trata da doença de Parkinson. Eu volto já com esse tema super importante. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta para falar do mês de abril que está iniciando. Esse é um mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. É uma condição neurológica que afeta os nossos movimentos. E claro que, consequentemente, a qualidade de vida é muito afetada. Tem um dado que vem chamando a atenção, e isso é uma atenção assim, que a gente tem que ter no mundo todo. Os casos de Parkinson podem dobrar até o ano de 2060. Isto é, vai ultrapassar um número aí de mais de 25 milhões de pessoas que sofrem com essa doença. É uma doença neurodegenerativa e, infelizmente, vem se tornando uma das mais comuns no mundo. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Mariana Moscovitch, que é neurologista e vai tirar essas dúvidas todas. Se você tem alguém na família, se você vem sentindo que pode ser essa pessoa que vai desenvolver essa doença, manda uma mensagem pra gente. A gente está com o nosso WhatsApp aberto aqui para que a gente possa conversar e ela possa também te ajudar, tá certo? Mariana, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu acho que é super importante a gente falar no primeiro dia do mês, que é um mês que foi dedicado a essa doença, para a gente falar dos sintomas, né? Bem-vinda. Fundamental, muito obrigada pelo convite. É realmente uma honra estar falando aqui com vocês, em especial sobre a doença de Parkinson, que a gente trata todos os dias, e uma doença que tem hoje em dia uma relevância muito importante. Então, obrigada e parabéns pelo tema de hoje. Que é super importante, né? Doutora, para a gente poder entender, quando surge, quem é a pessoa? É um sorteio da vida? Ou é algo que vem da família? Como que a gente pode entender a doença de Parkinson? Bom, vou contar um pouquinho então o que é a doença de Parkinson. Você fez uma bela introdução, realmente é a doença neurológica neurodegenerativa que mais cresce no mundo, tem acima até do Alzheimer, então é uma doença que merece muita atenção. É uma doença que normalmente ocorre em pacientes acima de 60 anos, é o mais comum. Mas a gente tem uma pequena população, que são os Parkinson precoce, que tem a doença abaixo dos 60, dos 50 anos. É uma doença onde a gente tem uma degeneração, ou seja, uma morte neuronal de neurônios específicos, né, produtores de dopamina, e por isso que o paciente vem apresentar os sintomas motores, que são, digamos, o que mais chama a atenção do paciente, que são lentidão, associado a um dos outros dois sintomas, como tremor ou rigidez. Então, o paciente tem que ter dois os sintomas para a gente falar que ele tem um parkinsonismo. E aí, dentro dos parkinsonismos, a doença de Parkinson é a mais comum.
A gente tem interação chegando aqui, ó, de Divinópolis, Minas Gerais. Bem-vinda, Andréia. A gente percebeu mudanças no sono e no humor do meu avô antes mesmo do diagnóstico. Isso também pode estar relacionado ao Parkinson? Olha, essa pergunta é maravilhosa e traz um outro assunto que a gente chama de sinais pré-motores, né? Os sinais prodrômicos. Esses sinais prodrômicos, como por exemplo, alteração do humor, constipação, alteração do sono, hiposmia, que é a perda do olfato, pode acontecer até 10 anos antes de vir apresentar os sintomas motores. Isso pode assustar muitas pessoas. Falam, nossa, eu tenho constipação e não sinto o cheiro. Será que eu tenho Parkinson? A gente não tem como saber. Mas a gente sabe que isso pode ser um fator de risco, somando esses sintomas prodrômicos, podem vir a ter mais risco no futuro. Alteração do sono, principalmente, a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. É quando o paciente chuta, bate, grita, se mexe durante o sonho, tem sonhos muito vívidos. Então, se o paciente tem sonhos vívidos, tem hiposmia, né, não cheira muito bem, né, tem uma alteração da constipação mais lento, o intestino, é bom ficar de olho e a gente acompanhando esse paciente ao longo dos anos. Então, a gente sabe que esses sintomas podem acontecer muito tempo antes, mas o diagnóstico do Parkinson só é feito realmente quando nós temos os sinais motores, né? Quando começa com a lentidão e com o tremor, que normalmente eles são mais assimétricos, mais de um lado do que do outro. É verdade que o nosso intestino está conectado diretamente com o nosso cérebro, que ele dá sinais de que algo aqui está errado? Exatamente. Nosso corpo inteiro está interligado, né? Mas a gente tem uma via, né? Uma via do sistema autonômico que a gente sabe que através de um dos nervos a gente conecta o nosso intestino, dizem que até que é o segundo cérebro, no nosso intestino ao cérebro. E existe uma possível teoria dizendo que o Parkinson inicia no intestino. Nossa. Então a gente fala... Tem muitos estudos mostrando que a gente fala gut first, brain first. Então, será que começou realmente no intestino ou começa realmente através do bulbo olfatório? Então, existe a teoria e possivelmente existam as duas formas, né? E que cada paciente tem um Parkinson único e teve um início de doença de uma forma única. E a gente vê isso no dia a dia. Pacientes com Parkinson, então cada um tem o seu Parkinson. Então, uns são mais leves, outros progridem mais rápidos, uns têm tremor, outro não tem tremor, um responde melhor ao medicamento, outros a outro. Então, uma doença bastante heterogênea, com uma fisiopatologia, digamos, uma causa bastante desconhecida ainda e bastante complexa. Por isso que a gente, hoje em dia, tem ainda um pouquinho de dificuldade em chegar no medicamento, né, ou chegar numa terapia realmente curativa. Temos mais uma participação. Essa vem de Blumenau, Santa Catarina. Juliane, bem-vinda. Minha mãe tem Parkinson e às vezes tem dificuldade até para tarefas simples. Como a família pode ajudar sem tirar a autonomia dela? Porque eu acho que isso é uma maneira de você respeitar esse doente. Porque muitas vezes ele se sente desrespeitado, né? Porque não consegue fazer as coisas e muitas vezes até, como a Juliane colocou, às vezes os filhos querem fazer pela pessoa, né? Exatamente. Então, é uma pergunta também muito importante, né? Blumenau, que a gente conhece muito bem. Essa questão da autonomia é muito difícil. E como a família pode ajudar também é muito difícil, porque se encaixa aí num sistema familiar diferente em cada caso, né? Então, a família é extremamente importante no tratamento do paciente com Parkinson. Então, respeitando os limites, respeitando o tempo. Então, a gente vê que muitas vezes, como o paciente é mais lento e o cônjuge não é tão lento, e fala, vamos rápido, vamos, deixa eu faço. Porque não tem essa paciência em esperar e respeitar aquele tempo. Por outro lado, quando o cônjuge, né, ou outra pessoa acaba fazendo aquela tarefa, é um cuidado também com aquela pessoa. Então, a gente tem que saber o limite, que é muito difícil, entre manter a independência, né, respeitar aquele paciente, respeitar a vontade dele e também ajudar e colaborar e estar junto nessa jornada, porque é uma jornada que envolve sempre, depois do diagnóstico, não só o paciente, mas toda a família. Então, a importância da família se orientar, da família se informar, família participar das consultas é essencial. Mais homens ou mulheres têm Parkinson? Então, a gente fala que 2 para 1, mais homens que mulheres, né? Então, tem mais risco de ter, mas a gente sabe que hoje em dia tem muitas mulheres, né, que também têm a doença, mas acredita-se que é mais homens do que mulheres. Você já teve algum caso, assim, de Parkinson muito cedo? Então, eu tenho bastante paciente que tem a doença de Parkinson precoce, pacientes que têm jovem.
Por quê, talvez? Porque acho que talvez hoje em dia na mídia social, né? Acaba que a gente está ali, então acabam procurando. E a grande questão desses pacientes é que muitas vezes eles são desacreditados, porque existe o estigma de que a doença de Parkinson é aquele senhor velhinho, tremendo, Exato. Né? E não é assim. Então, Parkinson pode não tremer. Parkinson ocorre em mulheres. Parkinson ocorre em pessoas mais jovens. Então, a pessoa com Parkinson jovem, ela é desacreditada e muitas vezes não diagnosticada a tempo, porque os próprios médicos e profissionais da área da saúde não entendem isso. Paciente mais jovem foi 30 anos, mas eu sei que existem casos, inclusive causas genéticas, que até pode começar mais cedo, né? A gente fala isso Parkinson juvenil, abaixo dos 21 anos. Nossa. Então, pode acontecer? Pode, mas é muito mais raro e na grande maioria das vezes existe um componente genético um pouco mais determinante nesses casos de pacientes tão jovens. O ideal é ficar atento aos sintomas, né? E, é claro, ao histórico da família. Então assim, os sintomas, então a gente como ser humano, a gente tem que compreender o nosso corpo, né? A gente, hoje em dia é uma correria, então a gente nem entende muitas vezes o sinal que o teu próprio corpo está dando. Então muitas vezes o paciente chega muito tarde na consulta, né? Então se você percebe que está mais lento, que está com dificuldade em algum movimento, a letra está ficando menor, né? O paciente fala, muitas vezes a gente chama masked face, poker face, o rosto fica um pouco sem expressão. Então é importante procurar um médico e ver o que está acontecendo, né? Mas realmente sempre procurar ajuda o quanto antes para poder fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Doutora Mariana, foi um prazer te receber aqui no programa para a gente falar de um tema tão importante, abrindo o mês do Parkinson, para que a gente alerte as pessoas. Quero te agradecer e quero te convidar a voltar mais vezes. Com certeza. A última questão, então, é o mês da conscientização da doença de Parkinson, é o mês todo de abril. Dia 4 é o Dia Nacional do Paciente Parkinsoniano, dia 11 é o Dia Internacional do Paciente Parkinsoniano. Então, passar informações de qualidade é muito importante para diminuir o estigma e o pessoal ter mais conscientização. Muitíssimo obrigada. Obrigada mais uma vez. Muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos para o nosso magnésio quelato da Joy e vamos já continuar com muito mais para vocês. Olha só. Está difícil para você resistir a um docinho, saiba que você não está sozinha. Hoje o que a gente mais percebe são as pessoas acima do peso lutando para emagrecer, às vezes fazendo uso de várias coisas, até emagrece. Mas emagrece no culote, emagrece nas pernas e a barriga permanece. Você sabia que muitas vezes essa barriguinha, aquela dura, rígida, a mais inchada, volumosa, ela pode ser um sinal de resistência à insulina? E quando a gente está falando de insulina, eu quero apresentar para você o seu verdadeiro aliado para você nivelar a sua glicose através da regulação da insulina. O nosso glicotrate, gente, vai ajudar você, primeiro de tudo, a inibir um pouquinho a vontade do doce, a tirar a tua ansiedade. Segundo, que ele age lá no pâncreas, fazendo ele voltar a trabalhar para produzir insulina. E o detalhe bacana é, você que ligar a partir de agora, no 0800 555 5123, eu vou mandar de presente o kit Zera Gordura. Essa necessaire vai chegar para você com essa cinta, que você pode ver que ela, na hora que você usa, coloca, ela modela. O grande detalhe é a tecnologia de infravermelho que tem dentro dela, que vai eliminar a gordura mais profunda, aquela famosa gordura visceral. Então é um kit para você que precisa eliminar a gordura abdominal, que é extremamente perigosa, e ainda controlar e nivelar sua glicemia sempre abaixo de 100. E tem mais um detalhe muito bacana. Você vai levar para casa uma amostra grátis do Ultra Blend. Esse emagrecedor aqui, ó, é a amostra grátis. Vai chegar junto dentro da tua necessaire com a sua cinta e, claro, que aquele belo desconto direto de laboratório de 70% com o nosso glicotrate. 0800 555 5123 é ligar já e aproveitar. 0800 555 5123. A gente está aguardando a sua ligação. Não perca. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não briguem comigo. Tem gente que nem almoçou ainda, mas deixa eu mostrar um bichinho que muita gente fica assim, ó. Ai, eu não gosto desse bichinho aí. Tem gente que não tem problema algum. Uma espécie de caramujo que já habitou o Paraná e hoje está ameaçada de extinção. Ela foi identificada, sabe onde? Aqui no litoral do nosso estado. São as conchinhas encontradas lá na Ilha do Teixeira, aqui na região de Paranaguá. E essa descoberta indica que esse bichinho, ele viveu há milhares de anos nessa mesma região. A reportagem é do Sérgio Júnior. Olha só. Uma descoberta de pesquisadores paranaenses e paulistas
revela uma espécie que o mundo não conhecia e que já não existe mais, o Thaumastus teixeirensis. É um novo tipo de caramujo terrestre, identificado a partir de conchas encontradas na Ilha do Teixeira, em Paranaguá, no Paraná. O animal vivia exclusivamente naquela região há milhares de anos. Os vestígios foram localizados em um sambaqui, depósito histórico de conchas e materiais orgânicos, feito por populações antigas. Para os cientistas, o achado é uma peça que ajuda a entender a fauna que habitava o litoral brasileiro no passado. Por algum motivo, as pessoas que estavam ali naquele sambaqui construindo esse sítio arqueológico acabaram utilizando esses animais na sua alimentação e possivelmente trazendo eles de outra localidade para dentro daquela estrutura do sambaqui. O estudo também traz um alerta. O sítio arqueológico, onde a espécie foi descoberta, foi totalmente destruído ao longo dos anos. Uma perda irreparável para a memória histórica e biológica da nossa costa. A nova descrição agora serve como um registro final de uma vida que a modernidade não permitiu preservar. É isso aí. Você viu só como, às vezes, por menorzinho que seja, aquele inseto, aquele bichinho, aquele animal é importantíssimo para o cuidado realmente com o ambiente onde nós vivemos. Então, toda a informação, com certeza, é muitíssimo bem-vinda. E agora nós vamos para o nosso Minuto Itaipu de hoje com o Odilon Araújo. Olha só. Olá você, eu sou o Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. Os investimentos da Itaipu Binacional, iniciados em 2023, já movimentaram mais de 673 milhões de reais na economia do Paraná. De acordo com este levantamento, o investimento de 469,91 milhões levou a um impacto expansivo de 673,83 milhões na economia, considerando os efeitos diretos e indiretos sobre diversos setores produtivos. Isso significa que cada R$1 investido pela Itaipu Binacional em projetos no Paraná resultou, em média, R$ 1,43 em produção econômica no estado, retorno equivalente a 43% sobre o valor aplicado. Os recursos foram distribuídos para projetos em áreas como saneamento, energia, meio ambiente e ações sociais. Chegaram a centenas de municípios. Eu tenho um convite para você e ele é muito, mas muito especial. Próxima segunda-feira, dia 6 de abril, a gente vai ter uma noite de louvor maravilhosa. Eu nunca fui na noite de louvor, então venha! Aberta ao público, segunda-feira, dia 6 de abril, às 19 horas, com o tema Mesmo Quando Não Entendo, Eu Confio. E aí a gente vai ter esses pilares, né? Da palavra de Deus, da adoração e do louvor. Participação especialíssima aí do pessoal que você já está vendo, Tony Alisson, o cantor, e também o padre Leonan Pessoa. Então não esquece, a gente vai estar te esperando. Vamos pro intervalo? O intervalo tá super assim, ó, voando. Estalou o dedo, tô de volta. Sabe o que a gente vai voltar? Com o quê, aliás? Com um pudim. Gente, tem coisa melhor que chegar ao final de semana e você poder fazer um pudinzinho para tua família. Com ela, chefe Marli, eu volto já. Prometido e cumprido, vamos! O nosso quadro é Pavê pra Comer de hoje. Chega aqui que a gente tem uma receitinha deliciosa. Vocês sabem que a chefe Marli já esteve algumas vezes aqui ao vivo no nosso estúdio. Ela vai voltar presencialmente também, mas ela mandou pra gente um vídeo de um clássico, um pudinzinho delicioso que ela mesma ensina a fazer essa delícia e parece prático demais. Olha só, Marli Maza. Pudim de copinho que não vai ao forno, é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Aqui eu já vou levar para o fogo uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Vou deixar isso aqui ferver até formar essa calda aqui, olha, bem douradinha, tá? Agora é só desligar o fogo, deixar esfriar e
Depois é só vir colocando nos copinhos, tá? Dá uma espalhadinha assim, ó, para pegar bem dos lados e vamos reservar os copinhos ali. E agora, bora fazer a nossa misturinha do pudim aqui. Tô colocando 5 colheres de sopa de leite em pó, 200 ml de leite, uma caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Um envelopinho de gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da caixinha. Só misturar tudo muito bem. Ah, eu coloquei 50 gramas de coco também, tá? Coco ralado. Só misturar tudo e vir colocando nos copinhos assim, levar na geladeira até ficar bem firminho e depois é só desenformar essa belezinha aqui e se deliciar. Sério, gente, isso aqui fica bom demais. E ainda é muito fácil de fazer, né? Ai, que saudade de você, Marli. Estamos te esperando. Que receita deliciosa. Você sabe que esse programa fica salvo lá no YouTube e você tem acesso a ele de ponta a ponta, inclusive a receita. Combinado? Agora a gente vai pro recadinho do Vision X. Oi, gente. Aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Não conseguia estudar, antes não conseguia nem escrever direito, nem enxergar as letras. Depois que eu comecei a tomar o Vision X, foi muito bom, recomendo. Hoje eu estudo, graças a Deus estou muito bem. Hoje eu estou enxergando bem, graças a Deus enxergo as letras bem e estou muito feliz com o Vision X. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Eu tinha dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá, então eu não conseguia ver a validade. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. Sim, e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Domingo que vem você tem um compromisso aqui com a gente. É a grandiosa 13ª Festa da Misericórdia. Essa programação, gente, vai começar às 7 horas da manhã, fora esse domingo agora de Páscoa, no outro domingo. Então vai ser o dia todo de missa, de pregação. Vai ter a tradicional procissão luminosa que vocês estão vendo aí pelas ruas aqui do centro de Curitiba. E claro que você vai poder acompanhar tudo ao vivo aqui pela TV Evangelizar e pelas nossas plataformas digitais, viu? É uma oportunidade para você acompanhar, claro, não só você, mas assim, seus amigos, sua família, trazer a tua comunidade para essa festa. Combinado? O programa tá acabando. Pois é, minha gente, eu vou deixar um beijo, ó, gigante para vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã eu tô aqui de volta, logo depois do EV News. Combinado? A gente se vê.